Olá pessoal, vamos falar da tríade dos mentais, tipos 5, começa aqui, 6 e 7, que são regidos, né, que tem como emoção principal o medo, que é o tema central deles. Bom, aí a leitura deles, eles vão buscar sempre a compreensão, né? A leitura vai ser sempre pelo centro mental. Eles vão precisar entender. Tem um projeto, tem alguma coisa, explica para ele. Ele entendeu, tá tudo certo. Ele vai fazer, tá? Eles são analíticos, eles pensam, eles buscam sempre a lógica de tudo. E a conexão com todo mundo, a conexão vai ser bastante, muito voltada ao intelecto e à lógica. Eles têm, obviamente, habilidades de planejamento, de análise, de síntese. Eles têm uma busca pela segurança, muitas vezes, o que traz uma antecipação mental, né, do que está por vir, o que eu posso prever, que está relacionado ao medo e à ansiedade. Muitas vezes os mentais, eles podem ser um pouquinho mais lentos, porque existe a informação entra, ela precisa ser processada para depois que ela saia. Então, o raciocínio vai ser como um intermediário entre o que ele sente e o que ele tem que fazer, que vem depois, tá? E aí ele vai sempre parar e vai analisar, vai ser bastante analítico, sempre para tentar buscar prever as coisas e evitar surpresas. Bem-vindos à tríade dos mentais. Pessoal, quando a gente fala aqui do tipo 5, o tipo 5 aqui, ele vai internalizar o medo dele, vai buscar o isolamento. O tipo 6, ele vai sentir o medo que é projetado, o medo da cabeça dele que é projetado nos cenários externos. E o tipo 6, tipo 7, ele vai externalizar o medo e falar, vai dar tudo certo, vamos lá. Ele vai ser o positivista do Eneagrama. Bom, ok. Quando a gente fala do tipo 5, nós estamos falando da energia, da emoção da avareza, que é uma economia, principalmente uma economia do sentir e das emoções. Quais são os talentos do tipo 5? O tipo 5 vai ter, obviamente, uma análise muito objetiva, ele vai ter uma visão clara das coisas, de como solucionar problemas, ele é muito calmo, tá todo mundo em crise e tal, e ele mantém uma estabilidade, ele tem muito foco em aprendizado contínuo. Tipo 5 é uma criança curiosa, né? Ele tem uma curiosidade como se fosse a curiosidade linda de uma criança. Ele vai ser um pesquisador, ele vai obviamente ter a paixão pelo conhecimento, ele vai buscar muita informação, ele jamais é invasivo e você também não pode invadir um tipo 5, não invada o espaço dele, ele gera credibilidade, ele é um planejador, ele é estratégico, ele é bastante observador, ele é aquele tido como nerd, sabe? Aquele gênio meio esquisito, né? Mas e que é um pouco socialmente mais isolado, que fica o tempo todo ali no computador e tudo mais. Eles muitas vezes vão ser os colecionadores, eles vão ser aqueles caras que têm aqueles gostos assim de conhecimentos. E conhecem muito, né? Não é que conhece pouco, não. Mas ele vai discutir vários assuntos e discute bem, né? Eles vão ser excelentes em gestão de crise porque eles têm muito aquela coisa, pessoal, da decisão que é racional. Bom, tipo 5 não gosta de fofoca, você leva uma fofoca para ele, chega a fazer uma cara assim, de isso não é relevante, não é um assunto importante, não vai me agregar. Por quê? Porque ele valoriza o conhecimento. Ele é bem reservado, ele é centrado, ele é um dos tipos que é menos materialista. É muito comum você ver o tipo 5 que vai numa reunião, muitas vezes com a camiseta furada, tal, ele é muito simples e é muito pouco materialista. Eles buscam, os tipos 5, eles têm a busca pelo conhecimento, pela informação. E eles têm um mecanismo de defesa que é uma espécie de isolamento de afeição, né?
ele se desconecta, porque é como se ele não desse conta de muita emoção com relação aos outros. E aí, isso é como se isso reduzisse também o impacto do outro em relação a ele, essa intrusão do outro em relação a ele. E aí isso reduz também o impacto dos próprios sentimentos dele, dos desejos dele. Ele tem um mecanismo de lembra bem, ele tem a busca pelo conhecimento e um mecanismo de defesa que é o isolamento, tá? Ele é um cara que pensa muito, a mente dele pensa, e às vezes ele fala, e as pessoas acham que eu tô aqui, e eu tô sentado, e eu não tô fazendo nada, e na verdade eu tô fazendo muita coisa, porque a minha cabeça tá numa velocidade gigantesca, tá? Isso é um pouco do tipo 5, extremamente inteligentes, muito capazes. E quando a gente fala do tipo 6, nós falamos aqui da emoção do medo. Ele tem o medo na cabeça dele, o medo que é criado dentro da cabeça dele, um medo em que a maior parte dele não é real, e ele projeta esse medo externamente nas pessoas e nas situações, e a busca dele sempre vai ser por segurança, tá? Quais são os talentos do tipo 6? Tipo 6 vai ser muito bom em identificar riscos. É o Sherlock Holmes do Enneagrama. Pensa aí, se você não conhece alguém, o tipo 6 dá para ver muitos olhos dele, né? Os olhinhos de um coelho que está assustado ali. E aí ele vai ser muito cauteloso, muito prudente, ele busca as informações, mas lembra, sempre para buscar o quê, né? O buscador que é importante, para se sentir seguro, tá? Vai ser extremamente responsável, ele vai trazer a coesão do grupo, a coesão. Ele é um tipo muito leal, né? Ele tem uma lealdade a toda a prova, é bastante confiável, ele é planejador, ele é muito atento, vai ser comprometido, dedicado, é o guardião, ele vai ter sempre uma questão aí de ser o tradicionalista, de escolher aquele caminho que é mais tradicional, obviamente por conta do medo, né? Ele é muito conselheiro, ele vai estar sempre farejando o perigo. Se quiser num projeto, você pega o tipo 1 para identificar erro e pega o tipo 6 para identificar riscos. Ele vai ser obviamente ansioso por conta desse medo dele, que é um medo que acontece na cabeça dele e ele projeta em todos os cenários, tá? Ele vai ter inclusive às vezes medo do sucesso. Eu já vou falar aqui, né? Precisa constelar bastante a questão do medo para liberar aí a energia de sucesso e conseguir ser feliz. Bom, ele vai buscar sempre a segurança, como eu já falei, e o mecanismo de defesa dele é a projeção. Ele vai pegar todas as preocupações internas dele, os medos internos, os perigos dele imaginados, porque ele tem sempre aquela questão da imaginação que é muito forte. Os tipos 4 e 6 são os tipos que têm uma imaginação, o tipo 4 tem uma imaginação muito fértil. O tipo 6, ele vai ter sempre uma imaginação ligada à teoria da conspiração, né? E aí ele vai pegar esses perigos, esses medos imaginados, essas preocupações, e ele vai projetar nas situações externas. Então, ele vai atribuir medos que são criados da cabeça dele, como se fossem atribuições falsas, em situações concretas. E aí vocês já viram o que dá. É um medaço mesmo, tá? Mas é óbvio que aí nos melhores, no nível de consciência mais alto, ele vai ser extremamente fiel, leal, responsável, enfim, lindíssimo tipo 6. E a gente tem como último tipo, o tipo 6, pessoal, a gente vai ter o tipo 6 fóbico, aquele que mostra o medo, e vai ter o contrafóbico, aquele que fala, vamos lá, pessoal, e ele não demonstra muito o medo dele, tá? E aí a gente vai, no workshop, entendendo um pouquinho dos instintos, a gente vai entender o que é melhor um tipo 6 fóbico ou contrafóbico. E aí a gente vem para o último tipo do Enneagrama, tipo 7, paixão da gula. Quer muita vida, ele quer muito prazer, ele quer muitas coisas, ele quer viver muito.
E aí ele vai ter como talentos o tipo 7, positividade, leveza, bom humor, capacidade de descontrair o clima, ele vai ter bastante charme, bastante encantamento, persuasivo, ele vai ter uma característica de muita inovação, obviamente ele vai ter bastante a questão do networking também, de união de pessoas, ele vai ter uma habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, por conta da energia da gula, da paixão da gula. Muitas vezes ele, quando ele perde consciência, ele quer fazer tantas coisas, ele quer abraçar o mundo, ele quer fazer tantos projetos, ele quer... É muito comum o tipo 7 que quando era criança fez vários tipos de esportes, estudou várias coisas, lê 3 livros ao mesmo tempo, porque tudo isso é a paixão da gula. Ele é visto como um entusiasta do Enneagrama, como uma pessoa para cima, muitas vezes é alguém que tem prazer pela diversão. Então imagina assim, o tipo 1, ele tem a responsabilidade em primeiro lugar e o prazer vem lá por último, se vier o tipo 1, né? O tipo 7, ele tem o prazer, ele tem muita dificuldade em trabalhar, em operar, quando ele não está fazendo coisas que deem prazer para ele, né? E aí tem uma questão de valorizar muito a questão do prazer, tá? Ele é um cara muito legal, que tá sempre tranquilo, invariavelmente ele tá de alto astral, ele é um cara feliz, né? E às vezes ele pode ser um pouquinho egocêntrico, né? E é comum isso no 7, e ele vai ser um pouco inconstante, ele tem uma dificuldade com a dor, né? É muito difícil para um 7 sentir dor. Eu já fiz painéis de 7 em que eles falam, Yara, eu senti a dor, eu senti tristeza e eu achei que aquela tristeza nunca mais ia me deixar. Então a dor tá aqui, ele vai para um outro lugar, tá? Muitas vezes ele pode também ser um pouco a eterna criança, aquele que demora um pouquinho para amadurecer. O mecanismo de defesa do tipo 7 é a racionalização. Então o que ele faz? Ele explica, ele justifica as experiências negativas como forma de não entrar na dor. Ele vai falar, não, mas é que aconteceu isso, não, mas você faliu, não, mas é que aconteceu isso, não, mas você... Ele vai sempre buscar uma racionalização, um significado para poder escapar daquilo que é limitador para ele. Muitas vezes para escapar da dor também, tá? Porque ele tem uma afirmação, ele tem uma crença de que ele fala, eu sou uma pessoa feliz. E se eu acessar a dor, essa dor é muito ruim, eu não dou conta dela. Eles buscam a inovação, são também bastante criativos. Eu brinco porque eu falo, eu tive uma ideia. O tipo 7 fala, eu tive 10 ideias. Eles são extremamente criativos, muitas vezes são bastante conceituais. Quando eles perdem, né, nível de consciência, eles podem se tornar de tão conceituais, eles podem se tornar, é muito comum que eles se tornem às vezes professorais, tá? E isso é um pouco dos 9 tipos do Enneagrama. Espero que você tenha gostado e bom estudo para você e até nosso próximo encontro, ou aqui pelos vídeos ou então presencialmente aí na tua cidade. Beijo, obrigada, gente!